Hoje a gente está aqui na Única Camisetas, viemos bater um papo com o Diogo Martins, com o Silvestre, essa galera que coloca o negócio para rodar aqui na Única. Vocês vão conhecer um pouco mais da estrutura da Única aqui, bater um papo com esses caras que têm mais de 10 anos de experiência na área e o que a Uniprint vem agregando nesse processo com o DTF, com alguma dica, com alguma experiência, com alguma sintonia que a gente consegue atribuir junto. Vem comigo que vocês vão conhecer aqui dentro agora. Olha os caras aí, 100%. Galera, esse aqui é o Silvestre. É o cara aqui do design da Única. Como é que tá? Tudo bem? Firmeza, rola. Esse aqui é o Diogo. E aí, Isso moçada? aqui se dispensa apresentações. Já tá com o projeto aí rolando. E a gente vai bater um papo aqui hoje sobre um pouquinho da história da Única, sobre um pouquinho da história do Silvestre com a Única, do Diogo com a Única. E também da Uniprint com a Única e sobre um pouco da experiência deles também. Bora ali. Diogão, quanto tempo você tá aqui na Única? Na Única, vai fazer 3 anos. 3 anos. 3 anos que eu estou aqui. Fiz uma parceria boa na área da criação com o Silvestre, né? Então ele cria os desenhos aqui, ele passa pro layout, me chama, nós trocamos uma ideia e eu desço lá embaixo, tento fazer da vida na peça para ele, para saber que se agradou ou não. Se não agradou ele, a gente refaz de novo até chegar numa equipe, que é essa mesa aqui, senta uma equipe para aprovar as estampas. Aprovou as estampas, aí a gente começa a produzir. Então vocês montaram o Dream Team aqui hoje de qualquer marca de empresa, de qualquer marca de roupa que se preze, que é ter um laboratório de criação, desenvolvimento e um laboratório de aplicação para estar unindo ali os dois processos e entregando melhor. O processo de criação ele é abstrato, né? A gente desenvolve algo ali no computador e a gente tem que transformar aquilo em realidade. E aí onde entra o Diogo aqui para me conversar com ele, de conseguir transformar aquilo que eu estou imaginando de fato numa peça, numa estampa, entendeu? E aí é onde a gente também tem que pensar isso numa grande escala, né? Porque tem peça que se você fizer só uma, bacana, né? Tipo, tranquilo. Agora, se você tem que pensar em fazer 1000 peças daquele mesmo modelo, como que você desenrola, você tem que pensar em tempo, o material que você vai gastar, tudo isso você tem que levar em consideração, né? Então, na hora da gente fazer essa criação que a gente desenvolve ali da imaginação da gente, na hora da gente executar de fato, a gente tem que ter um trabalho para poder executar bem aquilo de uma forma mais com tempo, assim. Ele pensa nele e ele pensa nele. Tá entendendo como é que trem é harmônico, como é que flui bem? Se você não... Papo pra dono de serigrafia que tá assistindo esse vídeo. Se você não tem isso aqui, cara, tá errado. Você tá terceirizando, você tá delegando sua responsabilidade de criação pra alguém, querendo que seu corpo produtivo reproduza aquilo lá, tá errado. Você vai entrar em... Você tem um corpo produtivo que é terceirizado e tem um design interno que tá tentando conversar e partir aquilo ali, vai dar alguma quebra no caminho, vai funcionar por um bom tempo, mas você não vai chegar numa história... Quanto tempo tem a Única? Faz desde 98. Vai fazer 19 anos. 19 anos. Ou mais. Mais que né? 19. 19. 26 anos. 26 anos. Tá fazendo esse ano 26 Muito tempo, velho. Oh. E tem um pequeno detalhe aqui que é mais complicado pro Silvestre que eu vejo, que a gente não repete coleção, não repete desenho. Toda semana é desenho novo o tempo todo. Durante o ano todo, E a por 10 anos. Única trabalha com todos os tipos de camiseta, né? Tanto regata, como gola verde, escolaica. Cada modelo é um modelo de estampa diferente. Gola polo, Gola também. polo, Justamente. Manga longa, manga curta. todo tipo de Calça, tecido. bermuda, tudo a gente tá fazendo hoje em Então dia. sempre, cada desenho, cada modelo é uma etiqueta de tamanho diferente, um modelo diferente. Então assim, aí usa bastante a cabeça. E a gente faz uma coisa meio repetida, a gente fala assim, não, vamos trocar. Não, o Diogo, ó, sacou o que ficou legal. A gente bota lá, refaz, até ficar no ponto X. Você falou, eu trabalho também para outras marcas de forma terceirizada, né? Até a gente trabalha junto, às vezes eu pedi algumas impressões para outras marcas e tal. E tem essa dificuldade de você imaginar alguma coisa, passar para o Tem uma responsável, resistência, né? e eu tenho que passar para outro terceirizado. E aí geralmente tem que me passar o número, porque ele não entende o que eu estava querendo fazer com aquela camiseta, qual era a ideia da estampa. E isso tudo envolve tempo. E esse tempo tem um custo, e geralmente a pessoa que trabalha com essa mão de obra terceirizada sempre vai ter um custo um pouco mais elevado por conta disso. A peça nunca vai sair no prazo que ela quer, ou sempre pode acontecer de ter algum problema, de sair uma cor errada. A gente não recebe a cor da malha que é para trabalhar, você faz uma combinação de cor que não fica tão legal. Então,
tudo isso pode complicar bastante, assim, para quem faz esse tipo de trabalho terceirizado. Tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. Um pedacinho aqui, Silvestre. O que você acha daquele padrão RGB CMYK? Você já teve muito problema com isso aí? Já, porque na hora da gente desenvolver o desenho ali, às vezes acontece a gente pôr ali uma coisa em RGB, outra coisa em CMYK, e essa variação ela pode acontecer de computador até para computador, entendeu? Monitor para monitor. Justamente. Então, no meu monitor tá uma combinação bacana, eu mando para algum outro, dá problema. E aí na hora da impressão também, que geralmente fica no CMYK ali, aí tem uma distorção de cor, não fica legal. Aí o pessoal vem atrás de mim, pô, esse aqui não ficou tão legal e tal. Então a gente tem que ter... A cor não tá igual a dos da tela, Justamente, a gente tem que ter um cuidado constante, repassar o desenho. Eu gosto muito de pedir, olha, faz um teste antes, faz uma peça, vê como é que fica, se tá tudo certo. Ficou certo, tá ok. Então agora a gente produz, porque se você já pegar dali e já produzir, pode acontecer. Ainda mais de você pedir arte pra mim, levar o material pro outro silcar, aí dá o processo. Tem gente que não olha. Do jeito que chegou e recebeu, o cara faz a produção. E aí você tem lá mil peças lá com um probleminha de cor. Que com um layout que às vezes foi impresso um pouco falhado. Justamente, dava para dar resolvido numa ligação, num ajuste ali. Ligação de vídeo. Você resolveu o problema. Então, o que a gente está comentando aqui é um padrão assim, do porquê que no meu celular tá assim e na impressão não tá igual. Né? Então a gente está falando de vários tipos de monitor, de tela de visualização, de padrão de cor, literalmente de resolução gráfica mesmo, né? De imagem e vídeo. Você vai ter literalmente uma desproporção entre o que está sendo exibido em monitor que é RGB para aquilo que normalmente é impresso de CMYK. Então a gente está falando aqui de um processo de padrão, seja digital, seja serigráfico, o canal tem que ser bem limpo para não acontecer nenhum problema na hora da execução do trabalho, tanto no DTF, serigrafia, sublimação, mais em sublimação, que é o mais nojento ainda, né? Sublimação, ele passa por um processo de termotingimento, né, de certa forma. Então, ali que você vai ver o resultado final. Diogão, quanto tempo de carreira? Quanto tempo de estrada? Cara, esse ano eu terei 21 anos. 21 anos. 21, né? Correria. E vou falar um pouquinho quando comecei, né? Que acho que poucos entendem. Quando eu comecei era uma época que tinha bastante auxiliar. E eu tive a grande sorte de ser auxiliar de um caboclinho que é conhecido como Volten hoje. Volten Rally. E ele era pilotista. Eu era auxiliar do cara que fazia piloto. Então, assim, acho que foi que abriu minha cabeça. Foi na época da Xen? Foi na época da Xen. Isso. Então, ali fazia a tinta pra ele, eu observava ele trabalhar, né? Que a gente só aprende a trabalhar observando também. Então, com isso, eu via que ele não ficava sossegado em fazer só uma peça piloto. Ele fazia um trem desse aqui, mas em seguida ele fazia um mais básico, um mais diferente. Eu trocava as cores de tinta para dar a opção para as pessoas escolher. Então, eu vim com isso comigo. Então, hoje, eu trabalho aqui na Única de pilotista. Se soubesse me entrega, eu recordo vegetal, eu mesmo gravo. Então, tem que aumentar uma tela, uma arte a mais, uma tela a mais, eu vou lá. É aquela ideia que eu tive, isso, com aquela ideia que eu aprendi a trabalhar, eu estou seguindo até hoje e tentando me aperfeiçoar mais. No dia a dia a gente vai correndo atrás. E nisso, peguei o ritmo do Volten. Não a inteligência que ele tem, porque o homem é diferenciado. Mas sim, a mesma ideia que ele tinha, eu peguei no meu dia a dia, no meu passo, entendeu? Então hoje eu tô aqui 3 anos na Única, 3 anos fazendo piloto. Eu acho que eu tô agradando. O Diogo, ele é o cara da criação junto comigo, porque ele me dá muita ideia também. Tem coisa que a gente tenta fazer, não dá certo, ele me dá alternativa, solução de cores, entendeu? Opções. Processo que vai... Quando ele vê potencial numa camiseta, ele me apresenta um outro tipo de trabalho, seja com relevo, antirreflexiva, um foil, pra enaltecer melhor ainda o trabalho que já está sendo feito ali na serigrafia. E a hora que eu me acho até chato, que eu tô de domingo e tá lá descansando, tô mandando mensagem pra ele, você vai fazer desenho aqui. Olha isso aqui. Mas é assim que o time funciona. A gente que trabalha com criação, a gente não para de trabalhar nunca. Sim. Porque uma camiseta, um post que você vê, aquilo lá tá gerando coisas e ideias pra você se aplicar depois. Assim, podia fazer assado, olha essa técnica aqui. Porque na hora que você vê, você não esquecer, você tem que mandar na hora. Sim. Porque já arquiva no telefone ali, no outro dia você vai tentar lembrar, você clicou lá, você já sabe. Tem aquela questão, seja para coisas legais, para processos legais, mas também para processos ruins, que não quer assim, olha isso aqui para você ver que tá... Não pode fazer desse jeito. Já serve como estatística, até mesmo para criação e para o desenvolvimento de vocês. O Diogo traz soluções. Teve uma vez que a gente foi fazer uma peça que ela era um simulado, um cavalo, tinha 8 telas. Tipo um ladeirão daqueles. Não foi dando certo, colocando cor, e o Diogo, não, vamos reduzir, vamos deixar só com 3 e vai dar o mesmo efeito e tal. E ele apresentar essas soluções, a gente chega num meio termo massa, assim, pra gente fazer a produção. Hoje, o que o DTF agregou um pouco na Única aqui pra você? Cara,
agrega muito a questão da gente fazer alguns detalhes que a gente não conseguia fazer antes, né? A gente trabalha já com serigrafia, a gente tem o bordado, e o bordado ele não consegue dar uma resolução boa em algumas peças que a gente quer fazer. Então a gente é muito forte na nossa linha básica, e aí com esses bordados a gente viu que não estava ficando tão legal, e hoje a gente recorreu ao DTF para ter essa qualidade na peça. Então a gente alia o DTF com o bordado. Então a gente aplica o DTF no tecido e depois leva para o bordado para ele fazer um trabalho ali de ponta em cima. E enaltece muito mais a peça. Você vê DTF como um processo que ele é um risco para a serigrafia? Não. Igual todo mundo fala, não, mas DTF vai matar a serigrafia, assim como sublimação ia matar, assim como bordado ia matar, assim como laser ia matar. Eu gosto de lembrar muito na época que chegou a sublimação, né? Quando chegou a sublimação, todo mundo ficou, acabou o silk. Só que a sublimação era bem limitada. Vem com tecido branco de poliéster. Hoje o TTF vai ter uma vantagem a mais que a sublimação, né? Que é a Isso. amplitude da aplicação. A diferença do TTF hoje pro silk vem a questão de valores. Primeiramente, também que está na sua mão. Isso. Né? O trabalho, né? São processos. É um processo. Né? Então, sim, dá para agregar os dois. Certeza. Tranquilo e calmo. Igual o Silvestre falou, a gente já agrega no bordado, mas tem como você fazer o silk. Tem muitas estampas que é na manga, tem muito detalhe na gola. Então, sim, tem muitos detalhes que você pode fazer o contorno de um silk. Você pode estar pregando. Até pela vantagem de você poder trabalhar com uma peça fechada, você pode trabalhar silks localizados ou colocar o DTF em pontos-chave da peça. E também com uma solução para coisas que a serigrafia às vezes não consegue dar pra gente, né? Que por mais que você faça ali um simulado ou uma policromia, no final a resolução do DTF é uma outra parada que vai ficar ali na peça, entendeu? Então, dependendo da finalidade que você quer alcançar na peça, o DTF Então tem mercado para tudo. O DTF tem o seu ponto forte, assim como a serigrafia é o pai de tudo, é a mãe de tudo que surgiu de lá para cá. Na verdade, os processos de digital eles foram feitos para, como se diz, dar uma celeridade um pouco maior, né, no mercado. Mas todos eles têm os seus como se diz, as suas aplicações ali basilares, né? Então são todos complementares, né? Ele veio como uma ferramenta para agregar, né? Isso. Quando a gente tem esse pensamento de que surgiu uma ferramenta nova, essa outra vai acabar. O pessoal tem muito a gente vê muito isso nos grupos, né, Diogo? A gente vê o pessoal mandando, mas o DTF tem que acabar com a serigrafia não vai matar o DTF, não sei o que, fica aquela discussão, mas ninguém foca aqui em entregar o resultado. Ninguém foca em ter a criação pensando que pode usar o DTF, ninguém pensa que aquilo vai economizar um tempo na produção. Justamente. E vai ter pessoas que nem tentou trabalhar com o DTF, né? Só ver aquela imagem e ver a argumentação das outras pessoas, já tira a conclusão por si. Hoje vocês trabalham com floco aqui em alguma coleção? Não, nem vamos. Porque é um processo... É um processo que é complicado. Mas você conhece flocagem. Demais, tá? Você já criou peça para flocagem. Eles têm experiência. Vamos falar assim, hoje a gente não consegue colocar isso na linha de produção. Primeiro é porque o mercado não está pronto para isso. Já é um processo antigo, mas não está pronto ainda. Justamente. É caro, é oneroso, é trabalhoso. E suja demais. E é improdutivo. Tudo isso tem que pôr na ponta da balança. Compensa eu trabalhar com isso? Até a questão da tinta que você vai usar nele, você tem que usar o tanto que você for usar. Se não ter correr da produção, aquela que tá na tela você perde. Preparar certinho, que senão para o motor é um tem coisas que o Diogo planeja assim que no final do dia não tem como executar, sabe? A gente faz até uma piloto, mas aí não é viável fazer isso, não vai agregar um valor final pro cliente, então não. Uma coisa que nós tá doido para trabalhar aqui, não tá conseguindo trabalhar mais, né, é a questão da corrosão. Corrosão é foda. Mas é porque as malhas tá vindo toda diferente uma da outra. Corrosão é o seguinte, ele trabalha em cima da reatividade da serigrafia. Então ele depende 95% da malha se tem uma reatividade legal. O que a gente vê muito, principalmente nas malhas mais escuras? O retingimento e reaproveitamento. Justamente. Então, estou ocupado, já trabalhei uma época com réplica feita em corrosão, porque era muito simples, você dava ali uma demão, com poliéster mais aberto, fazia a reação, estufava ou prensava ali, estava pronto. Então fazia muita marquinha, o pessoal bem conhece aí nas 44, nas feiras hippie, e vendia pra caramba, porque era muito prático trabalhar e rendia bastante a tinta. Só que a gente mesmo assim nessa época tinha uma dificuldade muito grande com a reação da malha. Quando você ia perguntar pro cara, por que sua malha não tá reagindo? O cara falava, o que é isso que você tá falando? O que você tá falando? Não tô sabendo. Não tô sabendo. Aí influencia com a qualidade da tinta que você tá usando, com o prazo de validade do reagente, que ele tem que ser um reagente bem
bem novinho, então tem muita coisa que influencia. Aqui na Única a gente gosta muito de trabalhar com uma coisa sem toque, né? Então essa corrosão era uma ferramenta que a gente tinha para deixar o silk bem mais suave na peça. Um cara bom pra isso aí, ó. Voltem. Meu amigo, o cara trabalha com corrosão, plasol e base d'água. Eu tenho uma peça dele lá em casa, uma caveira. Beijo, Voltem. Cova rasa. Cova rasa. Eu tenho uma peça da Milíticos, na verdade. A Milíticos, que é uma outra marca dele também. Cara, perfeito. Perfeita. Uma caveira com detalhe de corrosão envelhecido, com plasol branco toque zero, com um pedacinho de base d'água ali dando contraste, dando altas luzes. Maravilhoso. O poder consegue agregar tudo numa peça só, né? Só que hoje assim ainda tá batendo em cima do processo, assim como o DTF, o processo de migração, a questão de reação mesmo da própria malha. A gente não tinha antigamente um processo tão grande de reação na poliamida. Hoje, se você for comprar uma malha, você tem que ir com um potinho de corrosão, um assoprador, chegar lá e testar na primeira, ver se corroeu, depois você pedir a malha. As últimas vezes que a gente tentou fazer aqui, acho que a malha não reagiu. A gente até pulou para outras ideias. Assim. Falando em marcas, assim, as tops, a do mercado, a top da top. Cara, a gente foi num evento de moda, acho que há uns 4 meses atrás, eu conversei com um dos maiores cara que mexe com tingimento do Brasil. O cara, até esqueci o nome dele, porque foi a primeira e única vez que eu vi ele. Mas o cara me explicou que o sal da água tem reação com a constância da coloração lá no final. Então, primeira coisa, eles não garantem um padrão de cor de malha. É preto hoje, pode ser um pouco mais preto ou um pouco menos preto amanhã. Padrão não tem como ser definido. Não tem como ser um processo. Então, se o cara lá no corante natural, lá no começo, não consegue garantir 100% de qualidade, como é que lá na ponta você vai conseguir garantir alguma coisa similar a isso? Você começa meio na incerteza, no final. Sim, a natureza, ela é. O corante semic, por exemplo, ele é um corante natural, né? Tirando, é claro, ali do branco, que é feito de óxido de titânio, e as outras cores fluorescentes também, que são derivadas de pigmento sintético, tudo aquilo é criado e é feito por matéria-prima. Então, a matéria-prima pode ter oscilação, sim. E tem um detalhe também, Ângelo, que o cliente, quando ele vai levar as peças para a estamparia, ele tem que entender um pouco do tecido. Sim. Aconteceu esse tempo atrás com nós aqui, nós compramos um tecido V, comprou várias cores. E nessas várias cores, tinha 2 pretos, um dos pretos tinha mais poliéster que o outro. Aí você seca no mesmo lote, no mesmo fabricante. O mesmo fabricante, quando os lotes são diferentes, eram ouros diferentes, né? Mas o que acontece? Vendeu o mesmo preço, o mesmo valor, como se fosse o mesmo. Você jogou na mesa, você vem bater no relevo, na hora que você vem secar, fica tudo bom. Nesse tecido V, ele não aguentou a temperatura. Queimou Igual plástico. E nem migrou, só queimou de migrar. Só queimou. Passou, não aguentava ficar 3 segundos a temperatura. E a gente foi ver isso já com peça cortada. Todo feito, já pronto, preparado. E na hora que pôs ali para fazer, saiu o plástico queimado lá na mesa. Vou entrar numa discussão aqui, igual você jogou esses dias para trás lá no grupo. É igual um açougueiro, né? Não? Se você não conhecer de carne, para falar assim, isso aqui é um contrafilé, isso aqui é um alcatra, como é que você vai saber identificar uma malha, alguma coisa que seja, algum processo que você queira dar opinião? Então, tem que ter esse conhecimento de malha, tem que ter esse conhecimento de linha, né? Não é toda linha, não é toda agulha. Eu comecei a aprender agora recentemente que tem uma linha específica para uma malha específica, com uma agulha específica. Cada tecido ele vem com uma ficha técnica específica com armazenamento, qual agulha você tem que usar, qual tipo de linha, qual que é o espaçamento da agulha, justamente. Você falando aí, o que ele comentou a questão do grupo aqui, que esse dia eu cheguei no grupo lá e falei, eu não fiz um vídeo, na verdade, e mandei lá no grupo, né? Aí falando que o vendedor de tinta, ele é igual uma farmácia, igual um remédio. Que o remédio tem a bula e a tinta tem a ficha técnica. Pra que foi falar um trem desse? Os caras, você tá misturando farmácia que tem a ver remédio com tinta, os caras não entenderam a lógica. Foi uma liberdade de cátedra, né? Foi uma liberdade de ensinamento, de doutrina mesmo que o jogo usou, e a galera não entendeu muito bem. Mas isso aí, com o tempo, o pessoal vai começando a... É uma facilidade, uma acessibilidade de linguagem. Então você usa um exemplo para facilitar o entendimento. Então, vai ter muito isso aí agora, a gente, com esse projeto meu, fazer muitos vídeos, fazer muitas coisinhas, fazer esse ligma, né? Uma coisa com a outra, o que vai distrair mais é um conhecimento muito importante que você vai adquirindo ao longo do trabalho, né? A gente entra aqui no trabalho e à medida desses 10 anos, né, a gente vai aprendendo muita coisa sobre malha, sobre o processo de criação, sobre o uso da tinta, como que ela reage, qual que é o desgaste dela, quando ela acaba. O trabalho que o Diogo quer fazer é um pouco isso, de você entender um pouco mais esse processo que a gente vai adquirindo ao longo dos anos. Entendeu? Economizar uns 10 anos de experiência, 10 anos de erro. Porque normalmente você aprende isso errando. Você fala, cadê o conhecimento? Onde eu vou buscar esse conhecimento? Pau na máquina, testa, deu errado. Assim não pode. Justamente. Assim não pode, segue assim, segue assado. Então é
um encurtador de caminho. Importantíssimo. Com essa ajuda aí você consegue condensar bastante conhecimento em pouco tempo, né? Então, em pouco tempo o cara adquire conhecimento de anos ali. Maravilha, então... E vai ser legal também, porque eu estava trocando uma ideia com eles esses dias, nós vamos chamar os pessoal, os representantes de tecido, para a gente poder conversar também, né? Fazer uma cirandinha, né? Sentar todo mundo, falar assim, ó, fala seu ponto de vista, fala o seu... É muito bom ter depois esse pessoal de malha perto da gente, porque é um pessoal que, assim, as tintas sempre foram agredidas e o trabalho do impressor sempre foi agredido. Isso. Né? Do impressor, da criação e tal, mas ninguém nunca olhou pra malha, igual o pessoal começou a olhar recentemente. Falou, pô, por que a malha não tá reagindo à corrosão? Corrosão é um processo que não presta. Não, peraí. É um processo que não presta por quê? Para a propriedade determinados tipos de malha recebem melhor determinados tipos de cio. Até a questão do TTF mesmo, a questão da temperatura das prensas, né? Isso. A encolhimento de malha. Encolhimento de malha, por exemplo, no digital. Em qualquer tipo de processo. Não, seja na estufa, seja numa prensa térmica, pode acontecer a questão da marcação, né? Da peça da malha também. Aí que a gente costuma fazer a peça inteira por conta disso, de ficar pra marcado. Evitar a né? marca. Então, dependendo da malha, fica lá aquela marca e não sai. Mesmo, se for uma malha sintética, ele sai, mas demora um bom tempo para sair depois da lavagem, mas para você explicar isso aí visualmente é complicado. Mas é isso aí, agradeço demais o tempo que você dispôs. Você quer comentar alguma coisa no finalzinho? Não, eu quero agradecer a Única por abrir esse espaço aqui para mim, né, e me aceitar na família também. Agradecer a parceria do Silvestre aqui. Obrigadão mesmo. A sua parceria também, né? Então, ele tá firme forte comigo aí, tá? E firme nesse trem aí, que só tem que fazer igual foguete. Marcha. Subir. Pra riba. Agora aprendeu a dar ré, né? Agora ficou complicado, né? Só os Tesla pra lá. Agradecer também, Obrigado, Silvestre, a experiência, a gente troca ideia direto, a gente trabalha juntos, faz o serviço juntos do DTF lá, sublimação também, um cara aqui top de linha. Você faz serviço por fora? Também. Se galera precisar, só me adicionar no Instagram lá que estamos. Fala o seu e-mail aí. Silvestre Peba, adicionou lá. É o Peba? É isso Silvestre aí. Peba. Depois a gente vai colocar e a roupa deles aqui. Quem quiser acompanhar o trabalho meu e do Diogo em conjunto aqui, segue a Única lá, camisetasunica.com. Segue lá a gente lá que você vai acompanhar o nosso trabalho lá. Resultado de tudo isso aqui que vocês estão vendo, uma parte minha com o DTF, a criação, esse movimento com o Diogo, tá lá. Vai ver o produto final lá. Você vai ver o resultado. Só os acertos, né? Só os acertos. Só as partes boas. É isso aí, galera. Agradeço demais o espaço, a recepção de vocês aqui. Expor também um tempo pra gente. Diogão, sucesso no projeto. A gente tá junto. Única também, a gente tá junto no projeto. Independente do projeto também, a gente é parceiro também. Estamos aí. E tamo junto aí. Obrigadão pra vocês. Valeu, galera. E até mais. Até mais.